Hare Krishna, bom dia Rio de Janeiro, tudo bom? Tô live, alguém pode mandar uma mensagem por favor, falando sobre o áudio, está tudo bem com a imagem? Deixa eu olhar aqui, aqui eu tenho o verso, eu acho que o Harinath mandou o verso. Harinath. Dandavats Harinath, firme aí no verso, por favor. Por favor, urgente. Ok. Eu tô com o telefone e tô com o WhatsApp aqui no computador. E aí, tô online? Parece que sim. Vandeham Shri Gurum Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhescha kripa sindhubhe vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayana namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam utirayet. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o Srimad Bhagavatam. Eu estou esperando aqui o verso. Acabei de dar um ring aqui para o Harinath, porque eu estou sem acesso aqui. Um call. Bom. Esperando. Jai, Haribo. Ok. Põe o verso aqui, por favor. Harinam Sankirtana Iskon Hare Krishna é Harinath. Ok, Harinath. Obrigada. Tá ouvindo a chuva? É o ciclone. Alô? Sim, manda o verso aí. Não tá baixado aqui. Eu tô no WhatsApp no meu MacBook e não tá aqui, não tá aqui. Você tem que mandar de novo. O verso. Eu escrevi aqui, manda o verso. Por favor. E desculpa aí, é que eu não consigo abrir, sempre teve esse problema. Eu tô aqui no telefone e o WhatsApp tá aberto aqui, mas ele não carregou, tá aberto no computador. Talvez esse seja outro WhatsApp. Se mandar aqui, 4414. Ok, já tá bom, porque eu posso pegar aqui, sabe, no database. 4414. Desculpa aí, gente.
4414. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadvi Aksharam Nama Gireritam Nrinam Sakrit Prasangan Agham Ashuhatim Tat Pavitra Kirtintam Alamgya Shasanam Bhavam Aho Dvesti Shivam Shite Shivetaraha. Yad que Dvi Aksharam, consistindo em 2 letras, Nama, chamado Gira Iritam, meramente sendo pronunciado pela língua, Nrinam, pessoa, Sakrit, uma vez, Prasangat, do coração, Agham, atividades pecaminosas, Ashu, imediatamente, Hanti, destrói, Tat, isso, Pavitra, Krityam, Kritim, cuja fama é pura, Tam, a ele, Alangya Shasanam, cuja ordem nunca é negligenciada, Bhavam, tu, Aho, o, Dvesti, inveja, Shiva, o Senhor Shiva, Shiva e Tara, que são inauspiciosos. Translation. Tradução por sua divina graça, Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Sati continuou: meu querido pai, estás cometendo a pior ofensa ao invejar o Senhor Shiva, cujo próprio nome, que consiste em 2 sílabas, Shi Eva, purifica qualquer pessoa de todas as atividades pecaminosas. As ordens do Senhor Shiva nunca são negligenciadas. O Senhor Shiva é sempre puro e ninguém além de ti o inveja. Significado. Uma vez que o Senhor Shiva é a alma mais grandiosa entre as entidades vivas dentro deste mundo material, o seu nome Shiva é muito auspicioso para pessoas que identificaram o corpo com a alma. Se tais pessoas se refugiarem no Senhor Shiva, gradualmente compreenderão que não são o corpo material, mas sim almas espirituais. Shiva significa Mangala ou auspicioso. Dentro do corpo, a alma é auspiciosa. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, esta compreensão é auspiciosa. Enquanto a pessoa não compreender sua identidade como alma, tudo o que ela fizer será inauspicioso. Shiva significa auspicioso. E os devotos do Senhor Shiva gradualmente chegam à plataforma de identificação espiritual. Isto, porém, não é tudo. A vida auspiciosa começa a partir do ponto da identificação espiritual. Mas ainda há mais deveres. É preciso que compreendamos também a nossa relação com a alma suprema. Alguém que seja realmente devoto do Senhor Shiva chega à plataforma de compreensão espiritual, mas, se não é inteligente o bastante, então não passa desse ponto. Somente compreendendo que é a alma espiritual, Aham Brahmasmi. Se for suficientemente inteligente, contudo, deverá continuar a agir, seguindo os passos do Senhor Shiva, pois o Senhor Shiva está sempre absorto pensando em Vasudeva. Como se explicou anteriormente, Satwam Vishuddham Vasudeva Shabditam, o Senhor Shiva está sempre absorto em meditação nos pés de lótus de Vasudeva. Shri Krishna. Assim, a posição auspiciosa do Senhor Shiva é compreendida se alguém adota a adoração a Vishnu, porque o Senhor Shiva diz no Shiva Purana que a mais elevada adoração é a adoração ao Senhor Vishnu. O Senhor Shiva é adorado por ser o maior devoto do Senhor Vishnu. Não se deve, entretanto, cometer o erro de considerar que o Senhor Shiva é o Senhor Vishnu e o Senhor Vishnu estão no mesmo nível. Isso também é uma ideia ateísta. Também se prescreve no Vaishnavya Purana que Vishnu ou Narayan é a elevada suprema personalidade de Deus e ninguém deve ser comparado como sendo igual a ele, nem mesmo o Senhor Shiva ou o Senhor Brahma. Isso para não falar de outros semideuses. Srila Prabhupada Ki Jai. Uma Gyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aqui nesse significado, bom, Sati está primeiro defendendo o esposo com unhas e dentes, não é? Ela é poderosa, ela tem voz e ela está usando a voz para falar com o pai dela, que é autoridade, não é?
O pai de Sati é a autoridade dela, mas ela não está falando, olha, porque você é minha autoridade, é meu pai, me deu o corpo, me criou, então eu concordo com você e aí eu vou me colocar na minha posição totalmente submissa e vou me calar e não vou falar nada sobre suas atitudes. Então ela está falando, pai, olha, eu não concordo com você e você está cometendo uma ofensa gravíssima de invejar o Senhor Shiva. O Senhor Shiva não é quem você pensa, ele é puro e ninguém inveja ele a não ser você. Não é? Então ela está protegendo o Senhor Shiva, que é o marido, ela está acusando o pai e ela está expressando o seu descontentamento e a sua opinião sobre a situação. Essa é a primeira observação que a gente precisa fazer, porque muitas vezes a gente não faz essa observação, entendeu? Então, quando uma pessoa de qualquer nível superior age de tal maneira como se você não pudesse expressar sua opinião, isso não tem nada a ver com os Shastras, isso não tem nada a ver com as escrituras, isso tem a ver com aquela pessoa específica. Educadamente, a pessoa pode fazer ou falar qualquer coisa, entende? Então, quando uma pessoa mais velha de idade ou numa posição de poder demonstra que você não pode dar sua opinião, que você não pode ter sua opinião, que você tem que ser obediente, absolutamente submisso para poder ser um devoto, esse comportamento tem mais a ver com a pessoa do que com as escrituras, do que com Vaishnavismo. Aqui está escrito aqui o que Sati está falando, mas ela não está agredindo, ela não está falando nomes, ela está simplesmente falando o que ela pensa. Ela é uma mulher, ela está falando o que ela pensa para uma autoridade, tá certo? Então, repressão da fala, liberdade de expressão é apoiada pelo Bhagavatam e repressão da fala ou da opinião de quem quer que seja, mulher, mais novo, mais velho, tá errado. A pessoa pode expressar sua opinião e a pessoa pode fazer perguntas também. Deve fazer perguntas para poder tentar entender. E a pessoa que está em posição superior, ela deve seguir, se ela está ensinando, então ela deve seguir os passos das escrituras, ela deve seguir os passos dos acharyas, ela deve seguir o Bhagavatam e se tornar uma pessoa capaz de tolerar, de compreender, de ser pacífico e de responder de maneira adequada. Correto? Então, esse é o primeiro ponto aqui do verso, sobre a expressão, a liberdade de expressão usada por Sati Devi, que está falando a minha opinião. Pai, você está errado. Eu não gostei do que você está falando. Por que você está invejando o Senhor Shiva? O Senhor Shiva, ele é o mais puro. Ninguém inveja ele, só você, pai. Por favor. Ela está falando. Ela está falando. Não é? Bom, e pelo que eu estou vendo, e que a gente vai ver aqui, ele não vai espancar ela por causa disso. Ela não vai sofrer violência por causa disso. Tá certo? Uma coisa muito interessante. Outra coisa muito importante aqui, vindo do melhor dos professores, que é Srila Prabhupada, o melhor dos professores. Prabhupada, sem nenhum dogma e sem nenhum fanatismo, está aqui explicando a posição do Senhor Shiva, concordando 100% com Sati Devi e deliberando sobre a posição e a identidade de Shiva. Uma vez que o Senhor Shiva é a alma mais grandiosa entre as entidades vivas dentro deste mundo material, seu nome Shiva é muito auspicioso para pessoas que identificam o corpo com a alma. Quem são essas pessoas? Nós. Nós identificamos o corpo com a alma. Não é? E aqui está dizendo, se você se refugia em Shiva, ou se você ora para Shiva, gradualmente você vai compreender que não é o corpo material, mas é a alma espiritual. Então, os seguidores do Senhor Shiva, aqueles que tem na Índia vestidos de laranja, que falam Har Har Mahadev, não tem nada de errado com eles, tá certo? Eles estão no caminho espiritual.
Isso está escrito no Bhagavatam, não sei o que estou falando. Não é auspicioso falar ou cantar Om Namah Shivaya. Só que a gente não faz isso nos nossos templos, porque é um templo de Krishna. Então a gente respeita o templo de Krishna. Mas quando alguém, um devoto de Krishna, canta Om Namah Shivaya, como Radhika, nos Kirtans ou outros devotos, isso não tem nada de errado com isso, tá bom? A gente está consciente de quem é o Supremo, é o que Prabhupada fala aqui, nesse verso, entende? Achar que tem alguma coisa de errado em cantar Om Namah Shivaya, o verso, ou falar Har Har Mahadeva, é fanatismo religioso, dogmatismo, porque não tem fundamento filosófico. Tá errado cantar Om Namah Shivaya por quê? Ah, não pode cantar no templo, por causa que é isso, que os templos, eles têm um padrão que tem que ser respeitados. Assim como você vai na igreja e vai como fala? Na missa, não é? Na missa católica. Na missa católica tem um ritual católico. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha família... Hoje minha família é cristã, tá? Minha mãe, meus irmãos, meu pai morreu. Mas eles se tornaram todos cristãos da igreja protestante. Mas quando eu tinha 9 anos de idade na minha casa, a minha família não tinha prática religiosa. Eles vieram... Eu morava em São Paulo com a minha família, eles vieram do Nordeste. E os meus pais, eles não eram católicos, nem eram protestantes. Eles eram simpatizantes, a gente pode falar assim, das religiões africanas. Minha mãe, por causa que foi isso que ela ouviu, foi isso que falaram para ela, lá do interior da Bahia, no sul da Bahia, tá? E aí, ela, quando veio para o Brasil, você sabe que tem um sincronismo entre os santos africanos e os santos cristãos. Então, minha mãe tinha foto de Jesus Cristo na casa, também adorava Jesus Cristo, mas também tinha foto de Iemanjá, não é? Essas coisas. Eu lembro que na minha casa tinha uma foto grande de Iemanjá, né? Azul, assim, eu lembro. É aquela foto famosa de Iemanjá. Então, minha mãe era das religiões africanas. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, eu quis ir para a igreja. E aí, ninguém queria ir comigo. Meus irmãos eram mais novos do que eu. Um tinha 7, o outro tinha 5, eu tinha 9. E eu falei, mãe, eu quero ir para a igreja no domingo. E aí ela falou, vai. Aí eu coloquei o meu melhor vestido, que eu tinha 9 anos. O mais bonitinho, o vestido vermelho, que eu lembro que alguém me deu. A gente era muito pobre. E aí eu fui até a igreja. E aí lá na igreja... eu assisti à missa, eu participei dos rituais, eu cantei para Jesus Cristo, eu chorei, eles tinham um abraço, eu gostei muito daquilo, muito, muito mesmo. Foi o primeiro contato com o ritual religioso que eu tive na minha vida. Eu amei muito aquilo e foi uma conexão muito forte. E foi uma experiência religiosa incrível. Eu tinha 9 anos. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem os próprios rituais religiosos na Igreja Católica e nós temos os rituais religiosos que a gente tem dentro do templo Hare Krishna. Lá, no templo Hare Krishna, nós temos Gauranitai, Jagannath Baladev Subhadra, Radha Krishna, Sitaram, não é? A gente não tem idade do Senhor Shiva e nos templos a gente não canta o nome do Senhor Shiva. Mas isso não significa que se você cantar o nome do Senhor Shiva em algum kirtana, fora ou em algum local, que você como Vaishnava está cometendo alguma coisa errada, não é? Isso aqui está dizendo que o nome do Senhor Shiva é todo auspicioso e se você cantar Shiva, você vai entender que não é o corpo. Esse é o fundamento filosófico. O resto é dogma, fundamentalismo, fanatismo, falta de conhecimento das escrituras, entende? Isso, muito simples, tá? Agora, Prabhupada está dizendo que ir até a plataforma espiritual e compreender que não é o corpo, que é uma alma, não é o final de tudo, ok? Eu sou a alma, e aí? A alma é eterna, ok? Depois que o corpo morre, se a alma liberada, ela vai para onde? Vai fazer o quê?
que ela faz por toda a eternidade. Ou o que você gostaria de fazer por toda a eternidade, se você não quer mais nascer nesse mundo e mastigar o mastigado e, como fala isso, nascer e morrer no samsara. O que você gostaria e você não quer mais ficar aqui para onde você quer? Porque o desejo é que move. O desejo é que move as ações e o que você deseja é como você vai agir e isso vai te levar para o próximo corpo, tá? Como Chaitanya Mahaprabhu fala no Shikshastakam, o primeiro verso do Shikshastakam fala que o cantar do Santo Nome vai acabar, extinguir o fogo do ciclo de nascimentos e mortes. É isso que fala. Só que a gente precisa não só falar do negativo, que é nascer de novo, que a gente não quer, mas também do positivo, que é ok, o que eu quero fazer na eternidade. Então, a segunda metade do significado, Prabhupada está falando que nós devemos não só entender que não é o corpo, mas a gente tem que entender o que a alma é e o que a alma faz na eternidade. Então, Gaudiya Vaishnavismo, que significa devotos de Radharani, um devoto Gaudiya significa um devoto de Radharani. Gaudiya Vaishnavismo ensina essas almas, depois da liberação, olha só que avançado, depois da liberação, a se ocupar em serviço devocional eterno, entendeu? E pode ser que algumas pessoas vão se tornar liberadas e talvez elas não querem ir para Vrindavana, talvez elas querem ir para Vaikunta, onde tem opulência, onde Krishna está com Lakshmi, e aí tem todos os devotos. Se vocês olharem isso vai ter em vários locais, isso vai ter também no, como é que é o nome? No Krishna Art. No Krishna Art vai ter essas fotos de Vaikunta, onde tem casais, entendeu? Abraçados, e tem Lakshmi Narayan, não é? E aí, o que a gente está tentando? Na verdade, quem canta Hare Krishna e que segue os princípios já está liberado. Essa é a verdade. É muito forte esse processo. Vocês podem olhar em vários locais, certo? Só que depois disso tem uma escolha do que a pessoa quer fazer para a eternidade. Então, isso que você tem que escolher. Prabhupada está falando isso. Olha, o Sr. Shiva vai gradualmente, por adorar Shiva, a pessoa vai entender que ela não é o corpo, que ela vai ser liberada se ela adorar Shiva. Agora, para onde ela vai? Entende? É uma outra, como fala em português, outros 500. Para onde ela vai? Para onde ela vai e o que ela vai fazer na eternidade. Então, Prabhupada está falando bem assim, que olha, Vishnu ou Narayana é a meta última. E ele está falando, olha, Shiva adora Vishnu. Shiva é um devoto de Krishna. Assim como, por exemplo, Ganesh. Ganesh é o destruidor dos obstáculos. Ganesha é super auspicioso. Ganesha escreveu os Vedas. Ele que escreveu. Ele não está com a pena porque ele escreveu os Vedas. Esses são os passatempos. Essa é a história. E Ganesha tira todos os obstáculos. Mesmo em Mayapur, você vai numa casa... Então, eles têm uma deidadezinha de Ganesha assim, acima da porta, porque Ganesha tira os obstáculos, não é? Mas por que Ganesha tem o poder de tirar os obstáculos? Porque ele adora Nrisimhadev. Então, tem 12 principais encarnações, correto? 12. Então, elas servem em diferentes propósitos. Quando a gente está em perigo, ou quando a gente quer que tira o obstáculo, a gente adora quem? Nrisimhadev. A gente não adora Ganesha, a gente não pede para Ganesha, apesar de que Ganesha é super auspicioso. Por quê? Porque Ganesha adora Nrisimhadev. Aqui está falando que Shiva é super auspicioso. Ele é um devoto de Vishnu.
da encarnação de Vishnu. Ele está conectado com Vishnu. E Nrsimha está conectado com... e Ganesha está conectado com Nrisimhadeva. Então, o que Prabhupada ensinou? A gente não tem nada contra os semideuses. Os semideuses são devotos de Krishna. A gente tem que respeitar os semideuses e amar os semideuses. Por quê? Por causa que um devoto, ele ama os devotos. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Quando ele sai da plataforma de Kanista Adhikari, ele vai para a plataforma de Madhyama Adhikari, que ele ama os devotos. Não, ele faz amizade com os devotos, ele dá o amor para a personalidade de Deus, ele não inveja ninguém e ele ajuda as pessoas a avançar espiritualmente. Krishna fala no Bhagavad Gita, é no Bhagavad Gita, quem fala que é meu devoto não é realmente meu devoto, mas aquele que é devoto do meu devoto, ele é realmente meu devoto. Os semideuses são devotos. Eles são avançadíssimos, mais do que nós, mais leais do que nós, e eles trabalham para o universo. Eles são servos de Krishna, trabalhando para o universo. O que Prabhupada veio dar para nós é que você não precisa adorar um intermediário, se você pode adorar a pessoa suprema, que é Krishna. Então, aqui nós estamos no 4º canto do Bhagavatam, não é? Então, a gente vai chegar até o 10º canto do Bhagavatam, aonde vai ter o Summum Bonum, não é? Que é o Senhor Supremo. Que aí começa o nascimento de Krishna e toda, detalhadamente, a explicação de quem é Krishna. Quando ele apareceu nesse mundo, o que foi que aconteceu, os passatempos. E aí depois, olha, a maioria do 10º canto não é sobre a Vrindavana Lila. A maioria do 10º canto é sobre Dwaraka Lila, não é? Não é sobre Vrindavana Lila, mas tem o Gopala Champu, que tem os passatempos muito detalhados sobre o que aconteceu em Vrindavana e o que é Vrindavana. Então, entender Vrindavana está além do Srimad Bhagavatam, Vrindavana Lila. Mas o Srimad Bhagavatam estabelece Krishna como a pessoa suprema. Tem várias personalidades importantes. Rama, a encarnação de Rama, a encarnação de Nrsimhadeva, a encarnação, os semideuses e a glória dos semideuses. Fala tanto sobre o Senhor Shiva, mas no 10º canto descreve The Supreme, a pessoa suprema. Então, o Bhagavatam, ele vai passo a passo construindo a nossa compreensão sobre quem somos nós, aonde nós estamos, para nos iluminar, e depois, passo a passo, quem é a pessoa suprema, tá? Então, isso é muito, muito importante, útil e a resposta que a gente procura para os nossos mais, como fala? As nossas mais interiores, nossos, como fala isso? Problemas interiores, ok? Harinam Sankirtana Iskon. Bom, é isso que é o verso. Vocês podem colocar comentários e perguntas agora, tá bom? Por favor. O Harinath está falando aqui. A segunda ofensa aos santos nomes é considerar os nomes dos semideuses como estando ao mesmo nível dos nomes de Krishna. Eu queria perguntar para você, Harinath, se você acha ou se ficou entendido que eu disse que cantar o santo nome de Krishna é igual a cantar o santo nome dos semideuses. Coloca aqui, por favor, se você entendeu isso, tá? Porque eu quero saber se o que eu tô falando tá sendo mal entendido, tá bom? Você coloca aqui. Bom, por favor, vocês têm perguntas ou têm comentários, vocês podem colocar aqui. No mais, Prabhupada tá falando aqui, não se deve, entretanto, cometer o erro de considerar que o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu estão no mesmo nível. Eles não estão. Assim como Ganesha, assim como Ganesha e Nrsimhadeva não estão no mesmo nível. Tá certo?
O Senhor Shiva é o servo e os semideuses fazem parte, são devotos avançados, mas eles fazem parte fazem parte do universo, dos cuidados do universo. São pessoas, almas espirituais poderosas, escolhidas, pessoas com superpoder, escolhidas para administrar o universo sob a guia da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, e o Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma que criou esse mundo, sob a ordem do Senhor Vishnu. Isso é só uma lembrança, Harinatha? Isso é só uma lembrança? Ou você acha ou ficou mal entendido que eu disse que cantar Om Namah Shivaya é o mesmo que cantar Hare Krishna? Porque eu não disse isso. Ok. Obrigada, ok. Não, é bom saber, né? Porque a gente pode cometer erro, causar mais mal entendido, né? Então a gente precisa saber, né? É importante. A pessoa que ouve é que vai falar pra você, olha, isso aqui não tá claro, ou isso aqui fiquei entendido dessa maneira. Então, muito bem, muito obrigada, Harinatha. Ok, isso mesmo. Não estou no mesmo nível, não é? Não tá no mesmo nível. Eu não citei o santo nome, mas não tá no mesmo nível. Só que a gente não pode dizer que a pessoa é proibida de cantar, né? Essas coisas fora do templo, e que isso é um problema. A gente não pode ser assim. A gente não pode. A gente tem que entender a filosofia, não é? Essa é uma ciência espiritual. Essa é uma ciência espiritual. Isso não é um movimento que tem um livro só, como a Bíblia, e que a gente tem que ou segue ou vai para o inferno. Não é assim que o movimento foi estabelecido, não é? Ele foi estabelecido. Eu entrei no movimento como uma seeker of the truth, uma procuradora da verdade, tá? Eu penso que muita gente também é um buscador da verdade. Então, a verdade conhecereis a verdade vos libertará. Essa é ótima, é a melhor. Muito incrível, né? Uau, essa é forte. Jai Jesus, Jai Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente veio como seeker of the truth, os procuradores da verdade, tá certo? Então, a verdade é que Shiva é super auspicioso e Ganesha também. E por quê? Porque eles adoram Nrisimhadeva e Vishnu, ok? Agora, Hare Krishna é um mantra supremo, é o Maha Mantra, entende? É o Maha Mantra que vai dar amor por Deus, que vai fazer você entender o que a alma faz depois da liberação. É o Maha Mantra Hare Krishna, não é o Namah Shivaya. Mas dizer que você não pode cantar o Namah Shivaya e que não é auspicioso quando você está fora do templo, não pode, tá? Não pode, porque não tem fundamento filosófico, entendeu? Harinatha, não tem fundamento filosófico, tá? O Senhor Shiva está presente no Paditato na forma de Advaita Acharya, muito exótico, mas é verdade, entendeu? Mas isso não faz a condenação de ninguém que canta o Namah Shivaya. Assim como Radhika Prabhu, discípulo de Radhanatha Swami, que faz um super kirtan o Namah Shivaya porque ele é músico, para os professores de yoga, entende? Em programas de kirtan, ele canta o Namah Shivaya, tá? Ele foi o primeiro a fazer isso. E todo mundo vai, ninguém tá. E tem outros devotos também fazendo. Isso mudou, tá? Por causa que era um dogma que foi esclarecido graças a Krishna, graças a Deus, tá bom? Então, se a pessoa tá fora do templo e ela tá num programa e ela canta o Namah Shivaya, não tem nada de errado com isso, tá? As pessoas, elas vão apreciar, elas vão entender isso e a compreensão de que Senhor Shiva, Advaita Acharya Senhor Shiva, bom, eu estudei muitos livros sobre o Senhor Chaitanya para poder trabalhar no Navadvipa Mandala Parikrama. E eu preferia que a gente não falasse de Advaita Acharya como Shiva, porque é um humor muito diferente. É um humor muito diferente. Advaita Acharya, os passatempos de Advaita Acharya, com Chaitanya Mahaprabhu, com Mãe Sati, entende? Com o irmão do Senhor Chaitanya, com
os gurus, com Haridas, e antes disso, quando ele era criança, entende? Que aí revela a identidade dele como seu Shiva. Isso é mais interessante para nós, como devotos de Chaitanya Mahaprabhu, nem de Vishnu, né? nem da encarnação de Vishnu, mas como devotos do Senhor Chaitanya, entender a identidade de Adwaita Acharya, como Adwaita Acharya. Porque nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, a Adwaita Acharya é muito importante. Sabe, nossa, eu deveria criar uns cursos e umas aulas sobre Chaitanya Mahaprabhu, não é? Por causa da minha vivência em Mayapur, tem muita coisa para falar. Começa a falar, é uma aula, não é uma aula, é um seminário. Não é para poder falar sobre o Panchatattva e a Adwaita Acharya. É muito forte, é muito profundo, e a gente tem pouca informação sobre isso, e pouca gente vai lá no Chaitanya Charitamrita. Então, era importante ter mais assunto sobre isso. Vaishnavanam e Yatashambhu, Sr. Shiva Maiores Vaishnavas. Então, né? O Sr. Shiva Maiores Vaishnavas, mas a gente tem restrições, ou sente mal, ou não canta, ou Namah Shivaya, não é fora do templo, porque a gente acha que não pode cantar, não sei lá das quantas. Não. Se for um programa de Kirtan para professores de yoga, o que existe hoje em dia bastante, entende? Ou um programa só de Kirtana, onde as pessoas vêm ouvir Kirtana. Então, só o Mahamantra Hare Krishna não dá. Então, porque a pessoa, quem está ouvindo você, eles sentem que você está, como fala isso? Restrito. Entendeu? Por alguma seita, que você não está ensinando. Eles têm que confiar que você e você é aberto. Não só confiar, mas saber que você é uma pessoa que está aberta e que você respeita as outras personalidades do panteão hindu. Apesar de que a gente declara isso, o Sr. Shiva Maiores Vaishnavas então cantar o Namah Shivaya, qual é o problema? Não é? Então, isso entra em contradição. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar o que a gente está fazendo. Qual o fundamento filosófico do que nós estamos fazendo. E como que as pessoas nos veem. Isso é importante, tá bom? Agora, é óbvio, por exemplo, na Malásia tem um templo maravilhoso, um templo budista, maravilhoso. É um local... um local turístico e um templo também. Lindo. Vale a pena visitar. E olha, gente, quem vai para a Índia, a Malásia é maravilhosa e é só 3h30 de voo. E é muito barato. Então, se você vai para a Índia, vai sempre, visita a Malásia. Visita a Malásia. Da Malásia, dá para ir para Singapura de carro. De carro, e dá para ir para a Indonésia de barco. Então é muito, muito bom, entendeu? Então, o que eu estava falando? Nesse local lá, nesse templo lindo da Malásia, é um templo budista. Então, você não vai esperar que você vai no templo budista e as pessoas vão cantar o Namah Shivaya. O Hare Krishna, Hare Hare. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Eles cantam o Om Mani Padme Hum o tempo todo. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, o tempo todo. Então, quando a pessoa vai no templo Hare Krishna, ela não está esperando que você vai cantar o Namah Shivaya. Tá certo? De jeito nenhum. Agora, quando você vai até um local fazer Kirtana, e você pode ir para professores de yoga, um programa assim, e aí, entendeu? É bom, não é? Acolhe, não é? Outras pessoas, tá bom? Correto, Harinath, correto. Então, não tem problema, né? Cantar Shiva nos locais, tá? Eu só queria estabelecer isso, porque a gente tem que, aos poucos, sair da plataforma de seita. Não podemos ser uma seita. Não podemos. Prabhupada fala várias vezes em vários locais, não somos sectários. O Bhagavad Gita não é sectário. Então, se nós somos pregadores ou professores do Bhagavad Gita, se a gente ensina o Bhagavad Gita,
Então a gente tem que aceitar o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita não é sectário. O Bhagavad Gita aceita todas as religiões, não é? O Bhagavad Gita explica os modos da natureza. Os modos da natureza, Daivi Riesha Gunamai, Mamamaya Doratel. Os modos da natureza é super interessante estudar os modos. Os modos é a base do que está acontecendo nesse mundo, não é? Todas as coisas, tudo que a gente vê está nos modos. Tamaguna, Rajoguna, Sattwaguna. Tudo que a gente vê nesse mundo, entendeu? Então, a gente, eu que agora estou aqui nessa plataforma aqui ensinando o Bhagavad Gita, eu tenho obrigação de falar isso, porque o Bhagavad Gita não é sectário. Se Krishna não é sectário, se ele não condena as outras fés, se ele respeita, se admira, se prega o amor, se isso é Bhakti, então é assim que a gente tem que se comportar e a gente tem que cultivar essa atitude e esse tipo de conhecimento e essa atitude perante a vida. E qualquer pessoa que fala outra coisa está, como fala, equivocado. Está equivocado. Tá bom? É o Paravyoma, Harinat. Paravyoma. Deve ser para o Paravyoma que está escrevendo essas coisas. Obrigada. Ele não falou, olha só. Obrigada, Harinat. Paravyoma. Tá? Então, por causa que muito mais pessoas hoje em dia, elas conhecem, elas vão à Índia, elas vão a Rishikesh, do Brasil e de várias partes do mundo, elas conhecem muitos outros gurus, tem muitas outras linhas, tem muitos outros professores, entendeu? Então, a gente não pode mais se equivocar e errar e apresentar conceitos baseados em sectarismo, ou fundamentalismo, ou fanatismo, não é? Qual o fundamento filosófico se Shiva é o maior dos Vaishnavas de não cantar Om Namah Shivaya, não é? Num programa público, entendeu? Que é só de mantra, por exemplo, entendeu? Claro que não no templo, como eu dei o exemplo do templo da Malásia, lá não canta nenhum mantra. O único mantra que canta lá é Om Mani Padme Hum. Esse é o único, o tempo inteiro. Não tem outro mantra. Imagina que a gente tem canções, a gente tem várias melodias, a gente tem isso, a gente tem aquilo, não tem nada. Porque lá é o local só para isso. Então, quando a pessoa vem no templo, ela não vai esperar isso e nós não devemos cantar Om Namah Shivaya nos templos de Krishna. Entende? Por causa que a gente tem que respeitar as deidades e tem que respeitar a ordem do fundador, não é? Então, a gente precisa separar as coisas. E isso é bom senso, isso é inteligência, isso é amor, isso é civilidade. Isso é civilidade. Agora, se aqui no Bhagavatam está dizendo que Shiva é todo auspicioso, correto? E que por cantar Om Namah Shivaya, a pessoa vai entender que não é o corpo. Então, tem zero problema fazer Om Namah Shivaya fora. Entendeu? Só a gente nunca fez, a gente geralmente não faz. O Radhika foi o primeiro a fazer e foi excelente, porque o Krishna Das cantava Hare Krishna, cantava Om Namah Shivaya, Durga, para todos os semideuses, e ele ficou a celebridade do Kirtan, porque ele pode cantar para muita gente, não só para um templinho assim de pessoas, entende? E aí, só que ele está muito velho agora, e graças a Deus quem tomou o lugar dele foi um devoto, né, do nosso time. Foi um devoto, um discípulo de Radhanatha Swami. Ele é o cara do Kirtan no mundo agora, é o Radhika, não é? Ele é mixed race, ele é metade indiano, mas ele nasceu em Londres e o programa dele é maravilhoso, entendeu? Então as pessoas cantam Om Namah Shivaya e dançam não sei o que, canta Ganesha ou Mahalakshmi, sei lá, mas as pessoas estão sempre cantando Hare Krishna
também, e outras canções, e isso é muito lindo. E eu até falei isso com o Guru Stevananda, e ele falou bem assim, Nitya, nos programas de yoga a gente tem que cantar outros mantras também, senão fica muito estranho, entende? E não tem nenhum problema com isso, problema zero, tá bom? Isso é muito importante, tá? Foi descoberto, foi sim para avião, você nem falou, né? Você deixou eu cometer um erro aí, eu tava falando, Harinata, não sei o quê. O Harinata? Aham. E você não ficou quietinho aí, ó, quietinho. Ok, então agora são 10 para as 9, como não tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu vou parar por aqui, tá bom? Então, muito obrigada, tô muito feliz de voltar para dar aula aqui, desculpa, minha vida ficou mudança, viagem o tempo todo, minha vida ficou muito, eu não consegui mais, seguir, mas eu tô voltando e eu vou preparar umas aulas, uns cursos, depois eu vou falar com o Paravyama sobre isso, sobre Chaitanya Mahaprabhu. Eu acho bom falar mais sobre Chaitanya Mahaprabhu, assim, sistematicamente, não é? Parte 1, parte 2, para as pessoas entenderem o que é o Sankirtan Movement, o que é o movimento de Sankirtan, não é? Porque onde foi criado, entende? E fazer perguntas, explicar a cronologia, explicar os acharyas, entende? Isso é super necessário, tem que fazer isso, tá bom? Obrigada a você, Paravyama, pelo convite, obrigada por insistir, desculpa, por favor, perdoa, que da outra vez passou batido, porque eu perdi essa... a gente também está viajando em poucos dias também, e aí a cabeça fica muito, não é? Tem a imprensa, tem os programas, tem as viagens e tal, então foi isso, tá bom? Nós vamos para Munique, na Alemanha. A Giri vai liderar o Kirtan do Janmashtami. A gente foi patrocinado para poder ir para lá. Eu vou dar aula e a gente vai para a Polônia também. A gente tem uns programas e aí de lá nós vamos para o Radhastami na Índia. A gente vai passar o Radhastami. A gente tem uns programas também lá na Índia no Radhastami, tá bom? Então tá. Muito obrigada por tudo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari 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 Bol.